Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o livro do Stephen King, Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2. Este livro aqui ele foi lançado em 2 volumes, mas nos Estados Unidos ele foi lançado em um volume só, tá? Não sei por que eles fizeram isso aqui no Brasil. De qualquer forma, falando a respeito dessa edição da Suma de Letras, a letra do livro, a fonte, extremamente pequena. Me deu até um pouco de dor de cabeça ao ler esse livro aqui, mas de certa forma eu consegui ler ele até o final. Consegui ler ele até o final porque eu gostei muito deste livro, tá? Este livro é um livro de contos, tá? E eu estou chegando à conclusão de que Stephen King ele não é só um bom romancista, ele é um bom contista, tá? Ele escreve contos de uma maneira assim excepcional. Assim, ele cria histórias maravilhosas, ele tem assim uma imaginação assim, de tirar o fôlego, assim. Tem coisas que ele escreve que você fala, meu, de onde esse cara foi tirar tal coisa, sabe? E são coisas surpreendentes muitas vezes. A narrativa da maioria dos contos flui legal. Stephen King, na minha opinião, é um autor prolixo, que muitos dos seus livros ele arrasta demais a história, é uma característica dele, tá? O Stephen King é assim, mas isso eu não vejo como um ponto negativo, tá? Eu acho que é o jeito dele escrever. Ele gosta de descrever bastante as coisas e os fatos e acrescentar coisas às vezes que não tem muito a ver assim com a história que você está lendo, mas é o jeito do cara. E não tira o mérito assim do que ele escreveu. Muito pelo contrário. Stephen King é um cara extremamente imaginativo. Adoro, estou começando a virar fãzaço desse cara, tá? Eu não li muita coisa dele até agora. Eu li a Torre Negra, eu li Insônia, li, Sob a Redoma, e agora li esse daqui, que é um livro de contos. E pretendo ler o Iluminado, já comprei, essa semana mesmo já comprei o Iluminado, comprei Carrie a Estranha, comprei A Maldição do Cigano, tem mais um aí que eu comprei, A Zona Morta. E eu tenho vários outros livros do Stephen King aqui em casa também, como A Dança da Morte, que eu quero muito ler esse livro, A Espera de um Milagre, Desespero, e O Talismã, 4 Estações e por aí vai. Eu tenho uma porrada de livros, mas pretendo completar a coleção de livros desse autor porque eu estou realmente ficando apaixonado pela leitura dos livros desse cara. É impressionante, o cara é mestre no que ele faz e é isso. Falando do livro de contos em si, o Stephen King ele abre o livro falando de que a gente tem que voltar basicamente a ser criança, a ver o mundo com olhos de criança ao ler seus contos. Porque quando a gente é adulto, a gente muitas vezes deixa o nosso lado imaginativo de lado, ou a gente deixa de acreditar, logicamente, em Papai Noel e em outras coisas que nos é incutido quando a gente é criança. E nesse livro tem coisas assim que você olha, se você for muito crítico, você vai falar assim, ai, que bobagem isso que ele escreveu. Agora, se você se entrega à aventura, se você se entrega ao horror ou ao sobrenatural que existe nesse livro, você vai ter uma leitura muito prazerosa, muito legal, e é isso que ele pede para nós leitores, né? Para a gente assim, se entregar à leitura. E eu vou começar a falar um pouquinho de cada conto, só que eu não consegui decorar todas as histórias, então eu estou com uma colinha aqui. O primeiro conto do livro chama Estação Chuvosa. Nesse conto, Estação Chuvosa, tem um certo casal que chega numa cidadezinha do Maine, e nessa cidadezinha eles encontram um cara, um velho, um senhor, e uma senhora, e eles começam a conversar com eles, e essa senhora avisa a esse casal o seguinte, olha,
vão embora, fiquem hospedados num hotel em outra cidade, fora dessa. Não fiquem aqui esta noite, porque vai ter uma grande tempestade. Tá? E essa tempestade é uma tempestade que ocorre a cada 7 anos, durante uma única noite. Né? E só ocorre nessa cidadezinha em particular. Então, o casal fica descrente, tipo, não acredita no que a mulher está falando, o que uma tempestade pode fazer com as casas, fazer com eles, né? E sendo que as ruas estão todas desertas, não se vê uma alma viva na cidade, e todas as janelas e portas estão com tapumes. Então, eles poderiam ter estranhado essa situação, mas eles não estranham isso, e eles simplesmente resolvem ficar na cidade e pagar para ver o que é essa tal tempestade que é conhecida como estação chuvosa, tá? E essa tempestade é aterrorizante, só isso que eu posso falar para vocês. Não posso dar nenhum tipo de spoiler, porque acabaria com a graça do conto, tá? É um conto mais de horror, esse aqui, apesar de eu achar que esse livro, como um todo, é um livro mais sobrenatural e até de coisas cotidianas mesmo. E não tem tanto terror não, apesar do título Pesadelos e Paisagens Noturnas, eu acho que não é um livro de tanto terror não. Eu achei um livro até bem light, para falar bem a verdade, mas é muito interessante. O segundo conto chama Meu Cavalinho Bonito. Fala de um avô e de seu neto, e eles estão conversando, proseando, e o avô fala sobre o passar do tempo, quando se é criança, quando se é jovem e quando se é adulto, de como o tempo acelera e de como o tempo desacelera, dependendo da fase da vida em que você está. É mais ou menos isso, é um conto filosófico. Esse conto em particular eu não gostei muito. Eu daria 2 estrelinhas para esse conto, e o conto anterior eu dou 4. Tá? Da Estação Chuvosa. O terceiro conto, Desculpe Número Certo, esse é o nome do conto, é um conto escrito como se fosse um script de cinema. Você vai pegar um roteiro de cinema e ler esse roteiro. E nesse roteiro você vai encontrar a história de uma família, principalmente da esposa e do marido, né, da Kate, eu acho que do Bill, e a Kate, ela recebe um telefonema, e a pessoa que está do outro lado da linha tem a voz muito parecida com a da irmã dela, e ela está muito chorosa. Essa pessoa que liga, ela está chorando, está desesperada, pedindo socorro, desesperada, angustiada, e de repente a linha cai, né, a ligação cai, e a Kate fica desesperada, achando que aconteceu alguma coisa com a irmã dela. Daí ela liga para a casa da irmã dela e só dá ocupado. E daí ela liga para outras pessoas que poderiam de repente ser a pessoa que ligou, e também não consegue falar. Fala com essas pessoas, e essas pessoas falam: não, mas eu não liguei para você. Sei lá, tá tudo bem comigo, graças a Deus, etc, etc. Então, a única pessoa que ela não consegue conversar de fato é a irmã, porque deu ocupado quando ela ligou de volta. Daí ela pega o carro junto com o marido e vai até a casa da irmã para ver se está tudo bem com a irmã, né? E daí eu não posso falar mais nada. O quarto conto chama As Pessoas das 10 Horas. O conto Desculpe Número Certo, eu dou nota 3, tá? Gostei do conto. Dou nota 3. O conto número 4 chama-se As Pessoas das 10 Horas. O que são as pessoas das 10 horas? As pessoas das 10 horas são pessoas que têm o poder de ver um certo fenômeno acontecendo na frente delas, em que as pessoas que não fazem parte desse grupo não conseguem ver. Tem um cara chamado Brandon Person, e um cara que chama Duke, que é um cara que ele conhece na hora, e o Brandon Person está fumando um cigarrinho, tá? Na frente do prédio em que ele trabalha, na área reservada para os fumantes, porque não se pode fumar dentro dos prédios, né? E esse conto foi escrito em 1993,
né? Só para vocês terem uma ideia que a lei antitabagismo já era muito forte naquela época nos Estados Unidos. E daí o que acontece? O cara fuma um cigarro, só que ele não está fumando muito nem pouco. Ele fuma mais ou menos. Ele fuma assim 10 cigarros por dia, ele não fuma 50, 80. Ele fuma até que uma quantidade ínfima de cigarros. E ele começa a ver, do nada, uma pessoa passando na frente dele com uma cara de morcego. Mas é uma cara de morcego assustadora. E isso está logo no começo do conto, então não é spoiler, tá? E essa pessoa que tem cara de morcego, eu fiz até escrevi aqui na descrição, Person estava prestes a gritar quando viu essa criatura, né? Pois a criatura tinha realmente uma cara de morcego deformada, com olhos pretos de boneca de flanela e pústulas nojentas, aquelas coisas que saem do rosto, sabe? Cor-de-rosa, que estouravam no rosto de forma cremosa, pustulenta. Daí eis que Duke aparece e fala para ele não gritar, porque senão ele poderia morrer a ser assassinado por esse tal morcego que ele viu, o homem morcego. Daí o Duke explica para ele, para o Brandon, que o homem morcego que ele viu é o presidente da empresa em que eles trabalham. E daí, um pouquinho mais para frente, o Brandon acaba descobrindo que depois que ele sobe, que depois que ele fuma o cigarro dele, acaba descobrindo que a chefe dele também é uma mulher morcego. Mas é uma cara, pelo que eu li na descrição do livro, é uma cara nojenta, é horrorosa, tá? E ninguém sabe o que são essas criaturas, de fato, e o que elas fazem. Isso vai ser contado no decorrer do conto, tá? Então eu paro por aqui a minha descrição. O quinto conto chama Crouch End e é uma história que se passa no subúrbio sossegado de Londres, onde coisas muito estranhas acontecem de tempos em tempos, segundo o policial que trabalha na delegacia de Crouch End. E uma mulher americana aparece do nada na delegacia, completamente tresloucada, completamente louca, e começa a gritar e falar que o marido dela sumiu, desapareceu do nada. Assim, ela sabe como o marido desapareceu, mas ela não entendeu muito bem, a coisa é muito bizarra. Isso, conforme vocês vão lendo o conto, vocês vão ficar sabendo como é que ele some de fato, né? Mas ela chega tresloucada, aí ela passa a narrar as aventuras dela e do marido dela, enquanto essas coisas estranhas vão acontecendo. Então esse é um conto meio sobrenatural, tá? E eu não posso também dar muitas dicas a respeito, porque seria spoiler. Mas é um conto interessante. Só para dizer que o conto das pessoas das 10 horas, dos homens morcegos, eu dou nota 4 para esse conto, viu? Muito bom, muito bem escrito. Crouch End, eu dou uma nota 3 para esse conto. Eu gostei também. Agora vem A Casa da Rua Maple, conto número 6. É uma história de 4 irmãos de 5 a 14 anos. Eles descobrem uma fenda no terceiro andar da casa em que eles moram, e que dentro dessa fenda tem um metal, e esse metal parece que está vivo, tá? Então eles começam a averiguar o que é esse metal, e após mais ou menos um mês eles acabam descobrindo do que se trata esse metal, tá? E isso eles fazem tudo escondido do padrasto deles e da mãe deles. O padrasto deles é um déspota, é um imbecil, é um babaca, e essas crianças, de certa forma, querem livrar a mãe deles desse cara. Então eles armam uma espécie de vingança também para cima desse cara. E as coisas estão mais ou menos ligadas, assim, o que acontece com esse metal vivo, parece que se mexe ou coisa assim, e com essa vingança que eles arquitetam. Não posso falar mais nada. Eu achei que é um conto 3 estrelas também. 3 estrelas não é ruim, hein, gente? É um conto bom. Porque a minha só para te falar o meu sistema de classificação.
1 estrela é ruim, 2 estrelas é razoável, 3 estrelas é bom, 4 estrelas é muito bom e 5 estrelas é excepcional. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia. 3 estrelas na minha classificação não é ruim, é bom. Daí vem o conto, a quinta, quarta parte, que fala de um homem que vai atrás de 3 outros homens que assassinaram um quarto homem, e esses caras têm um mapa que foi dividido em 4, onde eles têm escondido uma grana nesse lugar. Então esse cara que vai atrás desses 3 caras, ele meio que vai averiguar o que aconteceu com a morte do quarto cara, né? Por isso que ele seria a quinta, quarta parte, é mais ou menos isso. Eu não gostei muito assim, desse conto, eu daria 3 estrelas para ele, porque ele prende atenção, mas não é assim dos melhores. Agora, o conto A Casa do Doutor. A Casa do Doutor é uma história interessante, porque o Stephen King ele se deu a liberdade de fazer uma história com o Sherlock Holmes e o Watson, né? E daí o Sherlock Holmes e o Watson vão resolver um crime numa casa em que o senhor é assassinado, e como suspeitos estão as 4 pessoas da família, que seria a esposa do senhor, mais os 3 filhos, tá? E quem resolve esse mistério não é o Sherlock Holmes, é o Watson. Então é mais ou menos isso a história. Eu dou 4 estrelas para esse conto. E o último conto chama O Último Caso de Umney. Esse conto é o conto 5 estrelas do livro, tá? É o único 5 estrelas. Esse conto é excepcional. Umney, ele é um detetive, o cara chamado Umney, ele é um detetive particular que vive uma vida quase perfeita, tá? E numa bela manhã, vários acontecimentos bizarros começam a rolar na frente dele. Os seus vizinhos estão mortos, para começo de conversa, né? O vizinho dele de casa assim está morto. Daí o jornaleiro cego de 12 anos, uma criança, um jovem, ele ganha na loteria, ele não precisa mais ser jornaleiro. E o ascensorista do prédio em que ele trabalha quer se aposentar. Tudo nesse dia começa a acontecer um monte de coisa fora do normal. E de repente, do nada, chega um cara no escritório em que ele trabalha que vai resolver, de certa forma, esses mistérios do porquê que o menino ganhou na loteria. Vai contar para ele que isso não é por acaso, entendeu? Ele vai explicar o porquê que o menino ganhou. Ele vai explicar o porquê que o ascensorista resolveu pedir aposentadoria. E vai explicar o porquê que os vizinhos foram mortos. E para por aí. Eu não posso contar mais nada. Porque esse cara, ao mesmo tempo que ajuda a desvendar os mistérios que estão acontecendo nesse dia, ele pode tornar-se o pior inimigo do Umney, do detetive, tá? E aí algumas coisas bem legais começam a acontecer, e recomendo muito a leitura desse conto. Aí tem, para falar a verdade, existem mais algumas coisinhas nesse livro que eu vou falar aqui para vocês. O último conto, na realidade, não é esse que eu li, é um que chama Baixe a Cabeça. Esse conto, A Baixe a Cabeça, é o Stephen King falando sobre beisebol, sobre como funciona uma partida de beisebol e como funciona um campeonato e por aí vai. Esse conto para mim é 1 estrela, eu não gostei, eu nem li até o final, tá? Então é o único ponto extremamente baixo desse livro, é esse último conto. E daí tem mais 2 contos pequenininhos, Agosto no Brooklyn e O Mendigo e o Diamante, que são contos... o Agosto no Brooklyn também fala sobre beisebol, eu não gostei. E O Mendigo e o Diamante eu achei bem interessante, tá? E é isso. Espero então que vocês tenham gostado. Eu fiz uma colinha para detalhar um pouco o que é cada conto para vocês se interessarem realmente em ler este livro, porque é um livro que vale a pena.
tá? Eu li o volume 2, mas existe o volume 1, e eu andei conversando lá com o pessoal lá no Facebook. A Renata Lima já leu vários livros do Stephen King, e ela falou que os livros de contos dele são maravilhosos, são muito bem escritos, e esse aqui eu realmente assino embaixo, é muito bem escrito, eu gostei muito desse livro, vale a pena mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima resenha. Valeu, até mais.